E aí galera, Lucas Dias na área para falar um pouco de Hunter x Hunter, mais precisamente aqui eu vou falar sobre o Gon. Esse personagem que nem é tão querido assim por todo mundo, mas que marcou uma geração, que marcou o anime de Hunter x Hunter. Então hoje eu vou pontuar 10 curiosidades que você não conhecia sobre esse nosso querido pequeno Gon. E antes de mais nada, eu tenho que pedir uma coisinha para você, que é seguir esse canal, porque essa é a melhor forma que você tem de me ajudar a continuar produzindo mais e mais conteúdo para você. Então, por favor, se inscreva aqui caso você ainda não seja um inscrito. Beleza? Dito isso, vamos logo para essas curiosidades. Número 1. Gon é um estranho. Para nossa língua aqui é um pouco difícil a gente pegar essa curiosidade, mas para quem manja inglês talvez já tenha percebido, e para quem manja japonês aí fica mais claro ainda. Gon, o sobrenome dele é Freaks, que em inglês é muito semelhante com freak, que é, traduzindo aqui pra gente, esquisito. Já em japonês, freak de esquisito é traduzido como Furikuzu, e o sobrenome do Gon é pronunciado como Furikusu. Ou seja, realmente o autor quis colocar o Gon e de tabela o seu pai como uma família de esquisitos ou estranhos. Então aqui, galera, realmente o autor quis colocar o Gon como um personagem estranho, um personagem esquisito por causa desse sobrenome. Tanto a tradução do inglês quanto a tradução para o japonês mesmo deixa isso bem claro, e tem alguns países que levaram isso daqui ainda mais a sério. A Malásia mesmo, o sobrenome do Gon não é Freaks, e sim Sipelik, o que literalmente significa o estranho Gon. O povo leva bastante a sério essa parada de nome. E só para completar essa curiosidade aqui sobre nomes, o próprio nome do Gon é uma onomatopeia para a palavra lá utilizada para bater em alguma coisa. É tipo Jojo, que usa ora. Então, lá eles utilizam gon. É tipo isso, e é por isso que o Gon tem esse nome. Também deixa bem claro por causa do seu poder, que é basicamente dar um murro. Então o Gon teve uma origem de nome realmente muito diferente. Segundo, ninguém gosta do Gon. Eu não sei se você está ligado nos mangás, mas sempre em algum momento vai ter uma votação de popularidade entre os personagens do mangá. Todo mangá tem isso, e Hunter x Hunter não foi diferente. O problema aqui é que o Gon nunca ficou em primeiro lugar e nem mesmo em segundo lugar, mesmo sendo o protagonista. O Gon nunca foi o favorito da galerinha, e nas 3 votações que tiveram, ele sempre esteve em terceiro lugar. O grande problema aqui é que ele nunca esteve perto de chegar ao segundo lugar. A diferença entre o segundo colocado para o terceiro, que é o Gon, era abismal. O primeiro e o segundo, que sempre foram o Killua e o Kurapika, eles sempre estiveram bem próximos, com bastante votos. Já o Gon quase não recebeu nenhum e ficou em terceiro. É normal para um mangá um personagem acabar caindo em popularidade quando ele aparece um pouco menos na obra. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Satoru Gojo. Ele já está aí 60 capítulos sem aparecer e a popularidade dele tem caído um pouquinho, é algo natural. E com essas votações a gente começa a entender um pouco por que em alguns arcos o Gon praticamente não aparece. É o caso do arco em que o Killua foi o protagonista, o arco lá das eleições, e agora o arco atual, o Kurapika, é o protagonista. Talvez as votações tenham influenciado isso daí. Terceiro, o Gon é inspirado em... É mais que óbvio que o Gon pega muito do Urameshi, o protagonista de Yu Yu Hakusho, e que também é uma obra do Togashi. Só de ver os dois de verde já começa a lembrar um do outro. Mas não para por aí. Gon e Yusuke têm transformações quase que demoníacas, e os dois também buscam por vingança. A diferença aqui é que o Urameshi era um pouco mais shonen padrão, e apesar dele ser baderneiro no começo, no final ele teve motivos muito mais puros que o próprio Gon, que acabou jogando tudo fora somente para alcançar o seu objetivo, a sua vingança. Além disso, outro personagem que inspirou bastante o Gon foi o nosso Luffy, de One Piece. Além deles fazerem aniversário na mesma data, os dois têm um começo ali de história bem parecido. Os dois tiveram pessoas que o protegeram de feras e que inspiraram a seguir o seu caminho. No caso do Gon foi o Kaito e no caso do Luffy foi o Shanks. Então eu acho que a inspiração do Togashi realmente foi muito boa. Esses personagens eu gosto bastante e por isso talvez eu goste um pouquinho de Hunter x Hunter. 4. A idade do Gon.
E Hunter x Hunter não é tão conhecido assim por causa da sua continuidade. No arco das eleições, o Gon é dito como tendo 12 anos, e isso daí é realmente impossível de acontecer. Gon prestou o exame Hunter em janeiro, com 11 anos, e ele faz aniversário em maio, o que faz com que somente alguns meses depois de conseguir sua licença Hunter, o Gon já tenha 12 anos. Um ano depois, o Killua participou de outro exame Hunter, e como o exame acontece uma vez por ano, e é sempre em janeiro, o Gon nesse momento tem 12 anos e quase completando 13. Nesse momento aqui, o Gon estava em Grid Island. Já o arco das Formigas Quimera começa em agosto, o que já deixa o Gon com 13 anos, e faz com que já seja impossível que ele tenha 12 anos no arco das eleições. E eu digo mais ainda, como os arcos foram bem longos esses últimos na história de Hunter x Hunter, e agora a gente está tendo uma viagem realmente muito longa para o continente negro, provavelmente o Gon já tenha 14 anos nesse momento. Então, se ele aparecer de novo, eu já espero aí um pouquinho de crescimento. Afinal, ele já está deixando de ser um adolescente e se tornando um jovem. Mas talvez o Togashi não leve muito em consideração, porque ele realmente faz umas gafes desse tipo aí. Quinto, Gon Garanhão. Nas obras do Togashi, às vezes tem alguns conteúdos um pouco diferentes do normal para um shonen padrão. Um grande exemplo é o próprio Hisoka, que ele é um certo protagonista e é um pedófilo, que já foi citado no mínimo 2 vezes. Mas fora isso, nós temos algo realmente perturbador sobre o Gon, que apareceu no capítulo 217, antes do Gon ter um encontro com a Pau. Nesse capítulo em particular, o Gon está conversando com Killua sobre mulheres, e é nesse momento em que o Gon revela que na sua ilha, quando alguns turistas vão para lá, algumas mulheres têm um interesse muito estranho nele. Lembrando que nesse momento, quando ele estava na sua ilha, o Gon tinha no mínimo 11 anos. E segundo o próprio Gon, algumas dessas mulheres só saíam com meninos mais novos, e essas mulheres ensinaram um monte de coisa para o Gon. Elas são chamadas de Cougars. Na tradução em inglês significa mulher de meia idade que ativamente procura a companhia casual, geralmente sexual. Isso então é realmente algo bizarro para o Gon dizer, afinal ele tinha ali 11 anos ou até mesmo menos que isso, e ele tratou isso daí como se fosse algo completamente normal. Isso daí ficou tão bizarro que até no anime eles trocaram isso daí para pessoas com fetiches. É um pouco mais tranquilo, mas ainda assim deixa um entender que o Gon realmente teve umas relações bem estranhas na sua infância. Lembrando que em algumas traduções do mangá, eles também mudaram um pouco a palavra para mudar um pouco a tonalidade daquela situação, porque realmente uma pedofilia ali ia ficar um pouco pesado, mas fica aí, a tradução original traz essa palavra que remete muito a atos sexuais. 6. O Gon não tem habilidade Nen. Na verdade, o poder do Gon é algo muito básico e que qualquer um conseguiria fazer sem muita dificuldade. O seu Jajanken nada mais é do que o uso básico de Nen. Ele concentra sua aura no punho e dá um soco. Todos que sabem Nen sabem fazer isso. O seu grande diferencial na realidade é a quantidade de Nen que ele usa em seu golpe. Como o Gon é um dos personagens com a maior quantidade de Nen da obra, esse ataque básico acaba sendo um ataque realmente assustador. E isso também vale para as outras variações do Jajanken. A lâmina da tesoura e a bola de energia do papel, todas elas são habilidades muito básicas. O que pode se dizer aqui mais perto de uma habilidade realmente única do Gon é a sua transformação que ele utilizou ali para derrotar Pitou. Mas a gente bem sabe que muito provavelmente ele não vai utilizar isso daí novamente, porque ele praticamente morreu ao fazer isso, e além disso tudo ele ainda perdeu o seu Nen. Então se ele conseguir porventura utilizar isso mais de uma vez, eu acredito que ele mesmo não vai querer utilizar esse poder. 7. O Gon adora perder o braço. Em praticamente todo o arco de Hunter x Hunter acontece alguma coisa realmente muito grave com o seu braço. Ele já foi arrancado, quebrado e até mesmo explodido. Já aconteceu de tudo com o braço do Gon. No exame Hunter, o braço do Gon foi quebrado pelo Hanzo. No arco da Arena Celestial, ele também teve seu braço esquerdo quebrado, dessa vez por um peão. No Grid Island, ele teve seus 2 braços explodidos, onde um deles foi totalmente explodido e o outro ficou com graves queimaduras. Já no último arco em que o Gon participa de forma ativa, no arco das Formigas Quimera, ele tem seu braço arrancado pela Pitou. E é uma das cenas mais marcantes da história dos animes. O único arco que não acontece uma coisa realmente muito grave com o braço do Gon é o arco de York Shin, mas lá tem um pequeno acontecimento em que ele está fazendo ali uma quebra de braço contra o Gennei Ryoga,
Ryodan e ele acaba machucando seu braço, mas é um machucado leve, principalmente comparado aos outros, onde ele quase que perde braço de forma definitiva. 8. Gon tem uma amiga de infância nunca mostrada. Sim, isso mesmo, Gon vivia na Ilha da Baleia e, logicamente, ele tinha muito contato humano lá. Um desses contatos era uma amiga que o seguia por vários lugares. Essa menina se chamava Noko, e no começo da série ela apareceu em alguns lugares com o próprio Gon. O mais bizarro aqui é que quando o Gon leva o Killua de volta para a Ilha da Baleia, ele nem mesmo cita essa menina, e ainda fala que o Killua é o seu primeiro amigo da vida. O que faz a gente pensar aqui que talvez no começo o Togashi até mesmo tivesse algum plano para essa menina, mas depois ele mudou de ideia e decidiu deletar da vida essa menina. Realmente no começo do mangá, o Gon está ao lado de uma menina que é amiga dele, mas depois ela nunca mais é citada e nem aparece na história toda. 9. Gon não precisava existir. Geralmente nos animes, o personagem principal e o enredo, eles evoluem de forma conjunta e em paralelo. Na maioria das vezes, até mesmo o personagem principal influencia bastante todo mundo em sua volta. Mas aqui em Hunter x Hunter, o Gon é completamente diferente. Ele não afeta o enredo de forma avassaladora, mas o inverso acontece, o enredo o afeta. Isso significa que mesmo sem a existência do personagem conhecido como Gon, a trama poderia progredir de forma muito parecida. Tirando o Killua, que é com certeza a pessoa mais afetada pelo Gon, os arcos passam sem quase a influência do protagonista. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que sem a existência do Gon tudo ia acontecer da mesma forma, não tem nada a ver com isso daqui. O que eu quero dizer aqui é que sem a presença do Gon, o desfecho dos arcos muito provavelmente seria muito parecido com o que a gente já viu. Quer ver um grande exemplo? No arco das Formigas Quimeras, se o Gon não existisse, o caminhar da história seria quase que idêntico. O Gon foi responsável por derrotar um guarda real do Meruem, a Pitou, e quem derrotou o chefão final não foi ele, e o pior, nem teve influência alguma do Gon na derrota do Meruem. E isso acontece muito ao longo da história de Hunter x Hunter. Por isso que eu digo que, em geral, a história continuaria muito bem parecida se o Gon não existisse, o que pra mim é realmente muito fantástico. 10. O Gon consegue ser bem frio. No começo, em que o Gon pega a placa do número 44 do Hisoka, ele é acertado por outro personagem. Um caçador o envenena e por isso consegue pegar as placas com extrema facilidade nesse momento. Porém, o Hisoka mata essa pessoa que acertou o Gon e ainda devolve a sua placa, a placa de número 44 para o Gon. E nesse momento aqui no mangá tem um pouco de diferença pro anime. No anime ele entrega ali o Hisoka as duas placas que o Gereta tinha roubado do Gon. Já no mangá as coisas são um pouco diferentes. Primeiro que o Hisoka arranca a cabeça do Gereta. Segunda é que o Hisoka só entrega a sua própria placa, o que deixa ali implícito que o Gon teve que procurar no corpo do Gereta a sua própria placa, a placa que foi roubada dele, deixando o Gon um pouco mais macabro. Fora isso, principalmente nesse arco, o Gon passa por centenas de mortes e trata todas elas de uma forma bem casual, não se abalando com nenhuma e não sentindo o peso de nenhuma dessas mortes. Além disso, ele também tratava aquelas pessoas que ele tinha acabado de conhecer de uma forma um pouco diferente do que a gente viu no anime. Um grande exemplo é o Leório, que em certo momento quase desistiu da prova e o Gon não incentivou ele no mangá. No anime sim, ele dá uma incentivadinha. No mangá não, foi o próprio Leório que se incentivou, ganhou forças próprias e conseguiu correr até o final daquela prova. O Gon no máximo foi pegar a sua maletinha ali para não deixar com que o Leório perdesse aquela maleta, mas o Gon não motivou em nada o Leório, demonstrando assim que ele é um pouco mais frio no mangá do que no anime. E bom galera, essas foram as 10 curiosidades que eu trouxe aqui sobre o Gon de Hunter x Hunter. Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. E caso você tenha curtido, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem um like, demonstrando assim que vocês gostaram do conteúdo. Então se inscreve, deixa o like, não se esqueça disso e eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!